Imagine que você está parado no meio de um rio, mas sob seus pés não há água, e sim terra rachada como a casca de um biscoito assado, por tempo demais, raízes queimadas, pedras irregulares e tufos de capim seco, todos torrados sob um calor de quase 47 graus. Este é o Vale do Rio San Pedro, com mais de 270 quilômetros de extensão, que já foi chamado de Coração Verde do deserto de Sonora. Mas em apenas algumas décadas, o lugar se transformou em uma cicatriz árida. Durante o dia, a temperatura frequentemente chega a 45 graus. A precipitação média anual não passa de 200 milímetros, e em alguns trechos na fronteira entre Arizona e México, chegaram a ocorrer 14 meses seguidos sem chuva. O nível do lençol freático caiu profundamente, fazendo com que as plantas murchassem, os insetos desaparecessem e os pássaros migratórios deixassem de voltar. Em 2015, cientistas registraram que mais da metade das espécies aquáticas nativas haviam sido extintas e os moradores da pequena cidade de Bonita precisaram se mudar completamente. Mas nos últimos anos, os moradores testemunharam uma mudança impressionante. O capim começou a crescer verde, novamente os salgueiros das margens voltaram a brotar, e os peixes longfin dace e Gambusia affinis, que se acreditava extintos, reapareceram. Segundo a organização The Nature Conservancy, o número de espécies de aves migratórias na parte média do rio San Pedro aumentou de 80 para 115. Em áreas onde os castores voltaram a habitar o ambiente ficou mais úmido, a temperatura caiu entre 3 e 5 graus, o nível da água subterrânea subiu rapidamente e o risco de incêndios florestais diminuiu em até 60%. Aquela terra que um dia foi devastada, agora se tornou uma parada essencial para o ecossistema da América do Norte. Exatamente. O culpado por reviver silenciosamente todo o rio e milhares de hectares de terras semiáridas no sul do Arizona é o Castor canadensis, o castor americano. Um animalzinho que mal ultrapassa a altura de um travesseiro, pesa cerca de 20 quilos, é noturno. Tem cauda achatada, dentes serrilhados e uma habilidade de construção que deixaria muitos estudantes de engenharia hidráulica com inveja. Mas antes que os castores voltassem e transformassem a região semiárida em uma faixa de terra cheia de vida, as pessoas não ficaram de braços cruzados. Durante décadas, tanto o governo quanto os fazendeiros tentaram de tudo para salvar o rio San Pedro. Construíram represas de concreto e muros de pedra para controlar as enchentes, mas o resultado foi o oposto. O rio ficou ainda mais seco no verão. As pessoas perfuraram poços profundos, cavaram reservatórios para armazenar água, mas o lençol freático continuou baixando, fazendo com que os poços secassem e os reservatórios evaporassem rapidamente sob o calor de 40 a 45 dedos Celsius. Os cientistas tentaram inovar com represas artificiais, imitando castores ou plantando salgueiros e algodoeiros para segurar o solo. Mas no fim, todas essas soluções se mostraram caras demais, frágeis demais ou incapazes de resistir ao clima severo do deserto de Sonora. Foi a partir dessa sequência de fracassos que as pessoas perceberam uma verdade simples: nada poderia substituir o engenheiro da natureza que elas haviam exterminado um século antes o castor. No final dos anos de 1990, um grupo de ecologistas da Sky Island Alliance, junto com especialistas do Arizona Game and Fish Department, tomou uma decisão ousada: soltar 16 castores na nascente do rio San Pedro, em um programa secreto de reintrodução ecológica. Na época, quase todos eram céticos e o governo ainda temia que os animais danificassem as obras hidráulicas. Mas essa decisão, considerada arriscada, deu início a uma jornada milagrosa de renascimento do rio. Os castores não apenas sobreviveram, eles prosperaram.
Apenas 4 meses depois de soltos, surgiu a primeira represa. Em 2 anos, já havia 9 sistemas de pequenas barragens se estendendo por quase 5 quilômetros do rio. Cada represa tinha 30 a 50 centímetros de altura, alguns metros de largura, mas criava poças profundas que mantinham a água fluindo o ano todo. Em 2006, apenas 4 anos após a soltura do primeiro grupo, os pesquisadores já haviam registrado mais de 30 barragens feitas pelos próprios castores. E em 2009, a população chegava a cerca de 100 indivíduos, alguns nadando por dezenas de quilômetros, até o rio São Francisco, ou cruzando para o Mato Grosso do Sul, onde continuavam construindo novas barragens. Nós já vimos os incríveis resultados da recuperação trazida pelos castores. Mas surge a grande pergunta: como esses animais pequenos conseguem criar uma infraestrutura ecológica que custaria milhões de dólares para ser reproduzida pelos humanos? Sem precisar de projetos combustível ou máquinas, o castor começa de forma simples. Ao escolher um trecho do rio, ele derruba salgueiros, algodoeiros e choupos com seus dentes afiados como lâminas. Em seguida, usa troncos grossos como pilares, preenche os espaços com galhos menores, lama e pedras, e finalmente bate o rabo achatado para compactar tudo. Em apenas algumas noites, surge uma barragem firme e resistente, que interrompe a correnteza e transforma o fluxo rápido em lagos tranquilos. A partir daí, uma série de reações em cadeia acontece. O lodo fértil se acumula, o solo se enriquece, a água penetra nas camadas subterrâneas e as matas ciliares voltam a crescer, criando sombra e reduzindo a temperatura local. Logo, insetos, sapos, aves migratórias, peixes, cervos e até lobos retornam, transformando o que era um deserto seco em um oásis cheio de vida. Quando chove forte, as represas dos castores reduzem o impacto das enchentes. Nos períodos de seca, as áreas alagadas impedem que o fogo se espalhe. Tudo isso sem uma única máquina ou engenheiro humano. O que mais impressiona é que essa solução é quase gratuita. Uma represa de castor pode se manter sozinha por 10 a 12 anos, sem precisar de manutenção, enquanto uma barragem de concreto ou um canal artificial custaria entre 25 e 250 milhões de reais e ainda se deterioraria rapidamente se não fosse constantemente reparada. No entanto, enquanto os castores eram celebrados como os arquitetos da regeneração da natureza selvagem, uma onda inesperada de reações negativas começou a surgir justamente entre as comunidades que vivem próximas aos rios restaurados por eles. Para muitos agricultores e proprietários rurais, os castores não são heróis ambientais, mas sim destruidores disfarçados de ecológicos, trazendo caos para o que levou décadas de trabalho humano para ser construído. No baixo curso do rio São Pedro, onde o cultivo de milho, capim e grãos é a base da subsistência de inúmeras famílias, as represas dos castores fizeram a água subir demais, alagando plantações e danificando os diques frágeis que protegiam as margens. Estima-se que em algumas fazendas ribeirinhas, o prejuízo por alagamento tenha aumentado de 3% para 17% apenas 2 anos após o retorno dos castores. Alguns canais de irrigação antigos, escavados ainda na década de 1960, tiveram o curso da água alterado, o que causou acúmulo em locais errados, entupimentos e erosões, obrigando diversos produtores a gastar milhares de reais com consertos e dragagem. Além disso, proprietários rurais e criadores de gado também manifestaram forte oposição. Quando os castores constroem barragens próximas às estradas vicinais, o solo encharcado pode provocar afundamentos, rupturas de pontes de madeira e até ameaçar rotas essenciais usadas para transporte de ração e insumos.
Para evitar que os castores que já foram caçados, até quase a extinção, se tornem as novas vítimas, o governo do estado do Arizona, em parceria com organizações de conservação ambiental, passou a se adotar medidas práticas e equilibradas, buscando conciliar os interesses humanos e ecológicos. Uma das iniciativas mais notáveis é o programa Beaver Shuttle, uma forma de realocação ecológica, na qual os castores são transferidos de áreas sensíveis, como fazendas-sistemas de irrigação antigos, ou regiões com alta densidade populacional, para locais mais adequados. Entre 2015 e 2020, mais de 60 indivíduos foram reintroduzidos com segurança em trechos mais altos dos rios ou em terras públicas sem moradores, o que reduziu significativamente os conflitos entre pessoas e a vida selvagem. Não se trata apenas de realocar os castores. Os engenheiros também começaram a aplicar soluções suaves para conviver em harmonia com esses roedores. Foram instalados tubos de drenagem, atravessando as barragens conhecidos como bleed pipe, que permitem escoar o excesso de água, evitando o alagamento de plantações e a erosão de estradas rurais. No entanto, quando um castor constrói uma represa, a água não respeita fronteiras nacionais. E é justamente aí que surge um novo tipo de conflito, a diplomacia das águas transfronteiriças. Um caso emblemático é o do Rio São Francisco, que em certos trechos cruza os limites de estados brasileiros como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, abastecendo mais de 300 mil pessoas e irrigando dezenas de milhares de hectares de lavouras. De acordo com os acordos de gestão hídrica interestadual, qualquer alteração no fluxo do rio precisa ser rigorosamente monitorada para evitar disputas e garantir uma distribuição justa da água entre as regiões. Uma única barragem de Castor pode reter entre 2.000 e 4.000 metros cúbicos de água, parece pouco. Mas quando dezenas delas se acumulam ao longo do curso do rio, o impacto combinado pode reduzir consideravelmente o volume de água que chega às regiões mais baixas, afetando diretamente as colheitas, o abastecimento humano e o equilíbrio ecológico. E então surgiu uma pergunta nunca antes feita na história da diplomacia da água. Será que um animal pode violar um tratado internacional, mesmo sem intenção alguma? E não foram apenas os países que se manifestaram. Comunidades indígenas como os Tohono O'odham e os San Carlos Apache, que vivem ao longo da bacia do rio San Pedro, desde muito antes de existirem fronteiras nacionais, também exigiram participar do monitoramento e das decisões. Eles querem ter acesso aos dados do lençol freático, à localização das represas dos castores e aos indicadores de impacto sobre suas terras sagradas, seus meios de subsistência e sua cultura ancestral. No Arizona, cada castor agora recebe uma coleira com GPS que envia sinais em tempo real por meio dos satélites Iridium. Sempre que um castor deixa sua toca, os dados de deslocamento são transmitidos imediatamente para o centro de monitoramento, permitindo que os ecologistas saibam onde uma nova represa foi construída, se está fora da área de conservação ou se representa risco para a infraestrutura humana. Ao mesmo tempo, drones com inteligência artificial sobrevoam as áreas úmidas, detectando novas represas a partir de assinaturas térmicas, reflexo da luz solar, e modelos 3D do relevo. Segundo a Universidade do Arizona, 2023, a precisão desse sistema ultrapassa 92%. Todos os dados são integrados à plataforma de código aberto Beaver Mapper, onde qualquer pessoa de guarda florestal, a cientista ou agricultor, pode atualizar informações e utilizá-las livremente. Os resultados iniciais revelam uma onda de impactos positivos que se espalha rapidamente
grande o suficiente para chamar a atenção do mercado. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, o valor das terras agrícolas ao longo do corredor verde do rio São Pedro aumentou em média 15% entre 2013 e 2023. O turismo ecológico também explodiu. O passeio Beaver by Night, no condado de Cochise, atrai mais de 4.000 visitantes por ano, gerando cerca de 1,7 milhão de reais em receita anual. Além disso, organizações como a The Nature Conservancy estão testando um modelo de créditos de carbono úmido que estima em torno de R$ 225 por tonelada de CO2 armazenada nas lagoas e áreas alagadas criadas pelos castores. No entanto, colocar todo um ecossistema sobre os ombros de uma única espécie é uma arma de dois gumes. Os castores podem ser os engenheiros da natureza, mas não são deuses imortais. Uma simples epidemia, uma seca prolongada e severa, ou o surgimento de espécies invasoras mais fortes pode fazer toda a rede de barragens desmoronar como um efeito dominó. Pesquisas realizadas no Pantanal brasileiro mostraram que quando a população de capivaras, um dos principais engenheiros naturais locais, cai cerca de 30% por causa de doenças, quase 70% das lagoas e canais formados naturalmente acabam abandonados em apenas 5 anos. Quando essas áreas desaparecem, a água recua, a vegetação seca e toda a cadeia alimentar entra em colapso mais uma vez. Além disso, o fato de os castores reduzirem a velocidade dos rios nem sempre é bem-vindo. Na bacia do rio São Pedro, o único rio que cruza a fronteira entre os Estados Unidos e o México, cada represa pode reter até 4.000 metros cúbicos de água. Uma ou duas parecem inofensivas, mas dezenas ou centenas delas, em sequência, acabam alterando o volume de água que chega ao sul, na região de Sonora, no México, onde mais de 300.000 pessoas e dezenas de milhares de hectares agrícolas dependem desse fluxo constante. Os castores não são um milagre e certamente não são a única solução para a crise climática. Mas a história deles no Arizona nos faz refletir sobre uma pergunta essencial. Ainda acreditamos na capacidade da natureza de se curar sozinha? Quando os castores antes caçados, até quase a extinção, foram reintroduzidos no rio São Pedro, eles não pediram orçamento, não fizeram coletivas de imprensa e não precisaram de um plano de engenharia. Vivemos em um mundo que tenta resolver tudo com tecnologia, políticas públicas e reuniões, mas talvez tenha chegado o momento de aprender novamente com a própria natureza, onde ciclos simples e sustentáveis continuam funcionando em silêncio. Cooperar com a natureza pode ser a única escolha que ainda temos antes que seja tarde demais. Se você vive perto de um riacho, de uma área seca, ou até de um pequeno jardim nos fundos de casa, pense bem o que você pode fazer para ajudá-lo a respirar novamente. Às vezes, um gesto pequeno é suficiente para despertar todo um ecossistema. E talvez a renovação da vida não comece com o som de máquinas e projetos, mas com o som suave de um castor roendo um galho. Você talvez nunca tenha imaginado que um castor, um roedor pequeno, e antes perseguido até quase desaparecer, pudesse salvar um rio inteiro no meio do deserto. Mas foi exatamente isso que aconteceu no Arizona. E você, o que acha? Se pudesse soltar castores em outro lugar, em qual deserto faria isso? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias.